O extraordinário de Deus em Provérbios. Dia 17 de janeiro, leitura de Provérbios 17. É melhor um pedaço de pão seco e paz que uma casa cheia de banquetes e conflitos. O capítulo 17 de Provérbios começa valorizando a paz. Jesus, no Sermão da Montanha, disse no texto de Mateus, no capítulo 5, que bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Pacificadores são aqueles que buscam a paz. E nesse versículo primeiro, ele começa dizendo que é melhor um pedaço de pão seco e paz que uma casa cheia de banquetes e conflitos. Esse texto mostra que a paz é tão importante para viver o extraordinário de Deus em nossa vida que, se tivermos que escolher entre estar em uma casa com um banquete, mas onde haverá discussões, contendas, mentiras, desrespeito, falta de perdão, então é melhor estar em uma outra casa onde exista pão seco, mas onde as pessoas consigam conversar, se perdoar, dialogar, se respeitar e terem humildade. Por que Provérbios 17 começa valorizando a paz? Porque uma casa onde existe paz, onde existe perdão, onde existe diálogo, onde existe entendimento, as pessoas conseguem avançar para melhorarem aquilo que tem dentro da sua casa. Porque quando você tem relacionamentos de amizade, de companheirismo, de fidelidade, de lealdade, de respeito e de perdão, vocês conseguem, naquelas pessoas envolvidas ali, superar barreiras, resolver problemas, encontrar soluções no meio das adversidades e vocês conseguem passar por cima dos desafios e mudar a situação para melhor. Olhando pelo outro lado, uma mesa cheia, repleta, com banquete, mas onde não existe o perdão, começa a haver a discussão, a contenda, o conflito, ocorre o oposto. A pessoa pode ter um banquete naquele momento, mas não vai demorar para que tudo aquilo que foi construído seja perdido. E nós vemos esse versículo se concretizando todos os dias, quando vemos muitos divórcios de casais que trabalharam, prosperaram, enriqueceram, compraram casas caras, carros caros, mas de repente começou a existir a desconfiança entre o marido e a esposa, passou a existir a traição, passou a existir a mentira, passou a existir a falta de entendimento de um com o outro. Então, chega a separação, o divórcio, e quando chega a separação e o divórcio, todo aquele banquete, tudo aquilo que era muito grande em
dinheiro, em propriedades, em bens, mansões e seja lá o que for que se tenha conquistado, acaba sendo perdido. Não é incomum ver casais que se divorciam vendendo patrimônio pela metade do preço só para terminar o mais rápido possível aquele relacionamento. Existem pessoas que dizem: o que eu quero é nunca mais ver a cara dessa pessoa, nem que eu venda essa mansão pela metade do preço. Tanto que pessoas que são investidoras dizem que a melhor forma de ganhar dinheiro é comprar bens e veículos, carros, casas, objetos que são caros de casais que se divorciam, porque eles querem vender as coisas o mais rápido possível. Então, quando esse texto fala assim, é melhor um pedaço de pão seco e paz que uma casa cheia de banquetes e conflitos, ele está querendo dizer assim, a paz é um requisito para viver o extraordinário de Deus. Onde existe paz, existe harmonia, amizade, companheirismo, fidelidade, lealdade, perdão, respeito, consideração. E quando você tem tudo isso que vem da paz entre as pessoas, você consegue prosperar e você consegue alcançar um banquete. Agora, quando você tem uma casa cheia de banquetes, mas existe o conflito, ocorre o oposto. A pessoa pode ter naquele momento, mas ela vai acabar perdendo tudo o que ela tem. Aquilo é provisório. Então, se você chega numa casa onde existe festa e existe um banquete, mas existe divisão, existe guerra, logo, logo, aquele lugar não vai mais existir. Mas se você está num lugar onde as pessoas estão com pão seco, mas as pessoas estão em concordância com projetos, com amizade, harmonia e fidelidade, companheirismo, elas têm potencial para poderem chegar aonde elas quiserem. Valorize a paz. Faça sociedades com pessoas que são pacíficas. Tenha como amigos pessoas que são amistosas, pessoas que têm o bem dentro do coração. Se a pessoa carrega o mal no coração dela, cedo ou tarde, ela vai criar confusão com você. Ela vai querer ou se colocar acima de você, ou vai querer tirar proveito de você, ou vai querer ganhar vantagem em cima de você. E essas pessoas são pessoas que não devem estar no seu círculo de pessoas próximas, em razão da sua autoproteção. Você precisa se proteger dessas pessoas. Se as pessoas querem se destruir e não aceitam corrigir a rota, o caminho delas para o bem, então não há o que se fazer. Em Mateus, no capítulo 18, Jesus trouxe uma fórmula para lidar com as pessoas. Jesus disse: se você se deparar com um irmão e ele estiver fazendo coisas erradas, vai você e fala com ele sozinho, para ver se ajuda ele a corrigir o caminho. Se ele aceitar, você ganhou o seu irmão. Se ele não aceitar, vai, chama mais um e conversa com ele, para ver se ele acerta o caminho. E se ele ainda não aceitar, vai
e conversa com a igreja e procura ele novamente para ver se ele acerta o caminho. E se ele não aceitar, então trata ele como se fosse um gentio. Gentio, para o povo de Israel, é aquele que é diferente, é aquele que não faz parte do nosso grupo. Então o próprio Jesus disse: trate como se fosse uma pessoa que não faz parte do seu grupo. Trate. Claro que os israelitas cumprimentavam os gentios, tinham as suas relações comerciais com eles, mas à distância. Você não vai trazer ele para a sua vida, para a sua intimidade, para os seus negócios, para os seus relacionamentos que visam crescimento. Então, é melhor você estar em um lugar onde existe o pão seco, mas onde existe a paz, porque a paz ela tem potencial para levar as pessoas para projetos, para a vida, para amizade, harmonia, felicidade, realização, para aquilo que é extraordinário. Imagine um mundo onde não houvesse guerra. Nós estamos vivendo numa época em que a Rússia está em guerra com a Ucrânia e essa guerra já tem alguns anos e ela ainda não parou. Nós vemos alguns ataques de um grupo contra o povo de Israel. E nós vemos que sempre que existem esses conflitos, existem mortes, existe dispêndio de recursos financeiros das nações. Quantas mães perderam seus filhos? Quantas esposas perderam seus maridos? Quantas crianças perderam os seus pais? Quanta destruição acontece nas cidades onde existe a guerra. Existe possibilidade de pessoas que vivem em guerra, num país onde existem guerras, de pensar em construir planos. Vamos nos mudar para a capital, vamos morar em tal lugar ou aqui ou ali. Tudo que existe em uma nação em que há guerra é: vamos nos proteger. Onde pode cair a próxima bomba? Vamos cuidar e guardar as crianças. Vamos guardar as mulheres. Vamos procurar um abrigo. Vamos procurar um refúgio. E todo o tempo de quem está em um país onde há guerra é só para ficar na defensiva. Onde tem um refúgio? Onde tem um abrigo? Como vamos conseguir comida? Como vamos conseguir nos proteger? Onde será o próximo ataque? Trazendo isso para o campo da realidade do dia a dia, dentro de um casal, qual vai ser a próxima discussão que essa mulher vai trazer? Qual a próxima traição que esse homem vai me fazer? Qual vai ser a próxima que eu vou ter que enfrentar? Qual vai ser a próxima tolice de vender uma parte da empresa e qual a decisão errada? Qual vai ser o próximo erro que vai acontecer aqui? Então nós vemos aqui que a paz é muito importante. Paz fala a respeito de harmonia, de entendimento, de amizade, de compreensão, de perdão, de restauração, de aliança, de pacto. Fala a respeito disso. Versículo 2: O servo prudente governará sobre o filho que envergonha o pai, e terá parte na herança com os filhos de seu senhor. Mais importante do que ser herdeiro de muitas riquezas é ter prudência. Aquele que é herdeiro de muitas riquezas
mas que é tolo, vai trazer vergonha para o seu pai. Agora, aquele que tem prudência, a prudência que corresponde a tomar decisões acertadas, com base em reflexão e observação, com base no uso da inteligência, é aquele que consegue trazer resultados. Quando nós lemos Provérbios capítulo 9, nós falamos que a sabedoria tem um banquete. E a sabedoria nesse banquete já preparou preparou esse banquete sobre 7 colunas. Nós falamos que as 7 colunas da sabedoria são a instrução, o conselho, o conhecimento, a inteligência, o entendimento, o discernimento e a prudência. E nós dissemos, quando meditamos em Provérbios 9, que essas 7 colunas, elas são níveis de sabedoria. Quando uma pessoa busca instrução, ela procura conhecer a respeito de vários assuntos. Quando uma pessoa busca conselho, ela procura pessoas mais experientes em cada um dos assuntos. E quando você toma conselhos e conversa com pessoas mais experientes em cada assunto, você cresce mais rapidamente, porque a pessoa que já tem experiência naquele negócio, ela tem bons conselhos. Quando a pessoa busca instrução sobre vários assuntos e ela escolhe ouvir conselheiros, pessoas que têm experiência nas coisas, ela aumenta o seu conhecimento. Depois que ela aumenta o seu conhecimento e ela se aplica em guardar essas instruções, esses conselhos e esses conhecimentos, ela usa a inteligência. A inteligência é o esforço que nós fazemos. Anotar, pegar papel, pegar caneta, falar a respeito daquele assunto, discutir, rediscutir aquele tema. Consiste na parte de fazer o esforço, de se aplicar para chegar ao entendimento. O entendimento é um nível em que nós conseguimos falar com tranquilidade a respeito daqueles assuntos sobre os quais nós adquirimos instrução, conselho, conhecimento e nos aplicamos usando a inteligência. Então conseguimos falar facilmente daquele assunto, porque já estamos com entendimento. Depois que chegamos no entendimento, passamos a ter discernimento. A pessoa que tem discernimento é a pessoa que, quando vê uma situação para ser resolvida, consegue, de maneira rápida, dizer: isso aqui tem que ser resolvido assim. E por último, quando a pessoa tem instrução, conselho, conhecimento, se aplicou usando inteligência, chegou no nível do entendimento e tem discernimento, ela alcança a prudência. E a prudência é a capacidade de tomar decisões em sintonia fina. O que significa isso? Muitas vezes você se depara na vida com várias soluções para um problema e várias soluções que são boas, mas aquele que é prudente, ele tem um nível de sabedoria tão alto, ele buscou tanta instrução, tanto conselho, adquiriu tanto conhecimento, se aperfeiçoou na inteligência, conseguiu tanto entendimento e discernimento que ele consegue dizer: essa é a melhor solução. Essa é a melhor resposta. Para situações práticas, um prudente que seja solteiro pode se deparar com 2 ou 3 pessoas do seu círculo de amizades que poderiam ser sua esposa ou podem ser seu marido, e a pessoa consegue, entre todas aquelas qualidades que um futuro marido ou uma futura esposa tem, dizer: essa aqui é a pessoa melhor, porque atende de maneira mais ampla aquilo que eu estou procurando. Uma pessoa prudente, no exemplo simples, consegue
ter um discernimento fácil em relação a qual aplicação financeira fazer. Porque no mercado de investimentos, de aplicações financeiras, você tem muitas opções que são boas. Mas entre as opções boas, aquele que tem prudência sabe, por exemplo, diversificar, dizer, vamos colocar tanto aqui e tanto ali. Vamos fazer assim ou assim. A prudência ela é um nível mais alto da sabedoria. Então, o versículo 2, quando fala que o servo prudente governará sobre o filho que envergonha o pai e terá parte na herança com os filhos de seu senhor, qual é o dono de negócio que, vendo que tem algum empregado, algum colaborador, alguma pessoa que trabalha ali na empresa, que apesar de não ser filho dele, tem prudência e consegue tomar tão boas decisões que não vai considerar a possibilidade de colocar aquela pessoa como responsável pelo governo do seu negócio. Nós vemos isso em muitas empresas, onde os donos da empresa colocam os filhos como acionários, mas colocam alguém que não é filho dele, não é parente dele, mas que se desenvolveu e cresceu profissionalmente para governar naquele negócio. Justamente por quê? Porque vê prudência na pessoa. O que o versículo 2 está dizendo para nós é que se nós adquirirmos sabedoria e buscarmos prudência, poderemos alcançar coisas extraordinárias, posições inalcançáveis, oportunidades inimagináveis, por causa da prudência. As pessoas olharão e dirão: essa pessoa pode até não ser meu filho, mas eu vou colocar essa pessoa para reinar e governar sobre esses negócios e vou colocar até para liderar sobre os meus filhos. Então é sobre isso. A prudência é algo que tem muito valor. Quando o rei Filipe II da Macedônia quis trazer instrução para o seu filho, que foi o Alexandre o Grande, ele chamou Aristóteles, que era um filósofo, para dar instrução para o seu filho. Então aqui nós vemos, primeiramente, a paz é requisito para que você possa prosperar, para que você possa ter uma vida extraordinária. Deus está nos ensinando. Você quer alcançar o extraordinário? Tenha paz. Segundo ponto, você quer alcançar o extraordinário? Seja alguém que busca prudência. E prudência, como nós falamos já em Provérbios 9, é o nível mais alto da sabedoria. Ponto 3, versículo 3. O fogo prova a pureza da prata e do ouro, mas o Senhor prova o coração. Então, o ponto 3. Não fique preocupado com riquezas. Quando ele fala assim, o fogo prova a pureza da prata e do ouro, mas o Senhor prova o coração, ele está dizendo, não fique preocupado com... As pessoas em geral estão preocupadas com as riquezas, com a prata e com o ouro. Mas, ao invés de você se preocupar com isso, preocupe-se em cuidar do seu coração. Porque, no longo da vida, se você for chamado dessa vida para a morte, o que o Senhor vai levar em consideração vai ser o que você carregava, o que você carrega no seu coração. Uma pessoa que guarda o seu coração consegue preservar a paz e buscar a sabedoria, vai procurar conhecer ao Senhor em primeiro lugar, vai procurar ter um relacionamento com Deus em primeiro lugar, e tendo esse relacionamento com Deus, ela vai prosperar em todos os seus caminhos, em tudo que ela fizer.
e ela vai fazer a diferença onde ela estiver. Uma pessoa que só tem prata e ouro, muitas vezes vai ser, e que não tem Deus, não tem relacionamento com Deus, ela pode ser orgulhosa, arrogante, pode gostar de corrupção, de praticar adultérios e prostituição, que mostra um caráter que desrespeita o relacionamento e o casamento das outras pessoas. Pode mostrar soberba, orgulho e querer passar por cima e zombar daqueles que estão passando por dificuldades financeiras. Então a pessoa que só tem prata e ouro, ela pode ser muito cruel e pode ser muito ruim. Pode ser uma pessoa que causa discórdia, pode ser uma pessoa que vive criando contendas entre as pessoas. Mas uma pessoa que cuida do seu coração, ela vai trazer construção, amizade, relacionamentos, crescimento, prosperidade, acolhimento, humildade. Então, sobre o ouro e a prata e o coração, cuide do coração, porque o coração permite que você vá mais longe, permite que você avance muito mais. Você pode pensar que nada, a corrupção mostra que a pessoa consegue prosperar muito mais rápido. A pessoa pode ganhar muito dinheiro com a corrupção e com o suborno. Mas se ela morrer agora, ela terá parte com Deus? E é nessa hora, quando se faz essa pergunta, é que se percebe que a pessoa que busca prata e ouro não tem nada. Porque ela não tem amizades sinceras. As pessoas que estão à volta dos corruptos, essas pessoas que vivem na prática de corrupção e suborno, elas estão cercadas de outras pessoas iguais, que também estão dispostas a qualquer coisa por dinheiro. E quem está disposto a qualquer coisa por dinheiro pode matar, pode trair, pode mentir, pode enganar. Então você está em um ambiente e em um terreno onde todos se traem. Há alguns anos, aqui no Brasil, nós vimos as investigações da Lava Jato. E o que nós vimos? As pessoas se traíam, faziam delações, diziam, mas ele me deu tanto de dinheiro, o outro me deu tanto, foi assim, foi assim, foi assim. Pessoas que fizeram pactos, dizendo assim, vamos manter o segredo, mas no momento em que a justiça começou a investigar e a mostrar as coisas, todos entregavam uns aos outros. Quando você está com pessoas que só buscam riqueza e dinheiro, não vale a pena, porque aquelas pessoas não são leais. Por isso, cuide do coração e ande com pessoas que buscam cuidar do coração para honrar a Deus. Porque essas relações são relações em que você vai ter verdadeiras amizades. Quando você alcançar novos níveis de riqueza, de prosperidade dessas alianças e desses relacionamentos, você saberá que essas bênçãos, essas vitórias, esses êxitos, esses sucessos serão firmes, serão seguros. Versículo 4. A pessoa má gosta de ouvir maldades, o mentiroso dá atenção a palavras destrutivas. Então, aqueles que são maus, eles gostam de coisas ruins. Se você está cuidando do seu coração, fuja de quem gosta de fazer o mal. Elas vão querer perverter você. Em Provérbios, no capítulo 1, a Bíblia fala que se os pecadores quiserem te seduzir, não consintas com eles. Eles vão dizer, venha conosco, vamos emboscar o inocente, vamos arrecadar riquezas, tomando dos ingênuos. Vamos ter uma única bolsa e você será próspero. Não escute eles, porque assim como armar uma arapuca na frente de uma ave é inútil, assim também essas pessoas não enxergam
O texto de Provérbios 1 fala que a ave, quando vê a arapuca, ela escapa. Mas essas pessoas que dizem vamos enganar o próximo, elas estão tão cegas que elas não percebem que, trapaceando e enganando, elas estão armando a própria arapuca, onde vão cair. Versículo 5: Quem zomba do pobre insulta seu Criador. Quem se alegra com a desgraça alheia será castigado. Não despreze alguém que é pobre. O pobre está apenas pobre. Qualquer pobre que comece a estudar, comece a se dispor a todos os dias ser melhor em alguma coisa que faz, pode vir a enriquecer. A pobreza, ela é apenas um estado de improdutividade, um estado de falta de conhecimento. Se alguém está nessa condição, essa pessoa precisa da sua ajuda e não que você zombe dela. Quando você zomba do pobre, você desrespeita a Deus, desrespeita ao Criador. Você está dizendo que você é melhor do que aquele que é pobre, quando na verdade todos são imagem e semelhança de Deus. Quem se alegra com a desgraça alheia será castigado. Deus não nos chamou para sentir alegria pela desgraça do próximo. O segundo mandamento é: ama o teu próximo como a você mesmo. 6. Os netos são coroa de honra para os idosos. Os pais são orgulho de seus filhos. Os netos são coroa de honra para os idosos, porque quando os idosos têm netos, eles podem dizer: cumpri o meu papel, eduquei os meus filhos, cuidei deles e eles me deram descendentes. E esses descendentes estão aqui para mostrar que eu realizei, cumpri o meu propósito. Estamos vivendo numa época em que muitas pessoas não querem ter filhos, porque elas dizem que o mundo está ficando muito ruim. Nesse sentido, os netos, podemos dizer assim, correspondem ao legado. O que é legado? É aquilo que você deixa para a humanidade de bom que você produziu. Então, o versículo 6, quando fala que os netos são coroa de honra para os idosos, ele está fazendo a referência a uma época em que ter filhos era muito importante. Então ele fala, aquele que é idoso e deixa netos, ele está deixando um legado. Ele está deixando toda a educação e instrução que ele passou para os filhos e que ele vai deixar com os netos para continuar ajudando as gerações futuras. O versículo 6 está dizendo: preocupe-se em deixar alguma coisa de valor para as próximas gerações. Se você decidiu que não quer ter filhos, talvez você possa escrever um livro onde você conta uma história que pode ser lida pelas gerações futuras e que vão impactar na vida de outras pessoas, que vão ajudar outras pessoas. Então, os netos falam a respeito de legado, daquilo que foi deixado. E a segunda parte, quando fala assim, os pais são o orgulho de seus filhos, todos nós nos alegramos, temos orgulho de dizer: eu aprendi isso com o meu pai, eu aprendi isso com a minha mãe. Talvez você não foi educado pelo seu pai e pela sua mãe, porque talvez o seu pai era um alcoólatra, a sua mãe era uma pessoa viciada e de repente doaram você para uma outra família e de repente você vai dizer: mas os meus pais biológicos não são motivo de orgulho. Mas esse versículo 6, quando ele fala que os pais são o orgulho de seus filhos, ele está se referindo que nós sempre temos alguém que cuida de nós. Talvez o seu pai foi o seu tio, ou foi seu avô, ou foi sua avó, ou foi o seu pai adotivo, ou a sua mãe adotiva.
mas todos nós temos orgulho daqueles que cuidaram de nós. Então, o versículo 6 está dizendo de dois aspectos, que o nosso legado é a coroa quando nós ficamos idosos, quando nós ficamos mais velhos. Aqui, no caso, são os netos, porque Salomão escreveu esse texto numa época em que ter filhos era muito importante. Ter filhos ainda é muito importante. Tem muitas famílias que querem ter filhos, mas existem pessoas na geração atual que não querem ter filhos. E para entender esse versículo, é necessário ter essa visão de que netos aqui fala de legado. Então, se você não quer ter filhos, pense em o que você pode deixar para como legado para pessoas. Talvez você possa ajudar seus sobrinhos, pessoas que são filhos de seus amigos, alguma coisa assim. E os pais são orgulho de seus filhos. Versículo 7. Não convém ao tolo falar com eloquência, e muito menos ao governante mentir. Esse versículo 7 está dizendo: se um tolo, você, dando exemplo aqui, não convém ao tolo falar com eloquência. Ninguém escutaria uma pessoa dando palestras a respeito de como ter um bom casamento, se aquela pessoa, se você soubesse que aquela pessoa já passou por 10 divórcios e ela está vivendo o 11º casamento, e esse 11º casamento é cheio de problemas e discussões. Você olharia e diria: quem é essa pessoa para falar a respeito de casamento se já teve 10 casamentos e agora vive um casamento ruim? Não convém ao tolo falar com eloquência. Você vai dizer, essa pessoa ela está mais na condição de uma pessoa que é tola, que precisa de ajuda, do que alguém que está na autoridade de falar a respeito de casamento. Da mesma forma, muito menos ao governante mentir. Ele está dizendo, assim como é um absurdo você imaginar que um tolo possa falar com autoridade, com eloquência a respeito de alguma coisa, também, por outro lado, é um absurdo que alguém que é governante minta. Se você governa a sua vida, se você é um bom governante a respeito da sua vida, dos seus negócios, daquilo que você faz, se você é um bom governante das suas empresas, da sua relação com o seu empregador, do seu casamento, você não vai mentir. Você vai andar na correção, na verdade, na justiça, na retidão, porque você quer governar sobre a sua vida. Se você quer ter o controle, o governo da sua vida, não minta. Então ele fala assim, é um absurdo você escutar uma pessoa falando bem a respeito de um assunto se ela só faz coisas erradas. Da mesma forma, não faça coisas erradas e não ame a mentira. Fuja da mentira para que você consiga viver o extraordinário. Versículo 8. O suborno é como o amuleto da sorte. Quem o oferece sempre alcança o que quer. O versículo 8 está nos dizendo que nós vamos nos deparar com situações em que vamos ver o ímpio prosperar. É muito corriqueiro você ver uma pessoa que, eu dei um suborno ali e consegui resolver o meu problema bem rápido. Então, o suborno é como um amuleto da sorte. Quem o oferece sempre alcança o que quer. Mas o problema do suborno é que a pessoa que oferece o suborno, ela mostra deslealdade. Ela mostra que, um exemplo bem simples, é a pessoa que passa em alta velocidade em um posto de polícia e oferece o suborno para não receber a multa. Quem faz o suborno um dia
aprende uma coisa, está ensinando para si mesmo, para si mesma, que eu posso contornar a situação. Amanhã, essa mesma pessoa pensa assim: eu posso trair o meu esposo e depois eu posso fazer tal coisa para ver se eu consigo reparar essa situação. Eu posso fazer tal coisa para o meu patrão que depois eu dou um jeitinho para resolver a situação. Eu posso. A pessoa sempre vai começar a procurar formas de contornar o erro. Quem se entrega para o suborno se entrega para o desrespeito com as leis, para o desrespeito com o próximo, para que a pessoa se dê um outro passo para enganar, mentir e trapacear. Isso vai começar a ser uma prática na vida da pessoa. Pode dar certo uma vez, duas vezes, três vezes, mas em algum momento o suborno não vai funcionar. E essa pessoa vai colocar coisas de muito valor a perder. A pessoa começa subornando pensando: eu posso comprar tudo o que eu quiser. Mas você não compra a fidelidade no casamento, você não compra o respeito dos seus pais, você não compra a amizade verdadeira e sincera de pessoas que realmente estão com você. Se você se entrega para a ideia de que você pode comprar tudo com dinheiro. Então, quem compra tudo por dinheiro acaba vivendo uma vida ordinária. Você só acessa o extraordinário de Deus, que é uma vida com paz e abundância, com prosperidade e com riqueza, quando você anda na verdade e foge do suborno. Versículo 9. Quem perdoa a ofensa mostra amor, mas quem insiste nela separa amigos. Aqui fala a respeito do perdão. O perdão traz conciliação. Se você perdoar as pessoas, você consegue ir avante. Se você não perdoar as pessoas, você carrega dor e mágoa no coração. Isso vai impedir que você avance em muitas coisas na sua vida. Pode ver que existem pessoas que dizem: eu não perdoo, e elas passam a ter problemas no estômago, passam a ter problemas de ansiedade, passam a ter problemas de tristeza, depressão, por algo que elas sofreram, que alguém fez para elas e que elas não liberam perdão. Perdoar não significa que você tem que andar e continuar com aquela pessoa. Perdoar significa entender. Eu entendo, a pessoa fez o mal para mim, ela está perdoada, eu não vou carregar nenhuma dor, todos podem errar, mas você não precisa confiar mais naquela pessoa. Existe uma diferença entre perdão e confiança. Quem é que nos magoa? Quem é que nos fere? É alguém para quem nós demos confiança. É o marido, é a esposa, é o pai, é a mãe, é aquele amigo, é o sócio. São essas pessoas que nos magoam, porque são essas pessoas que nós depositamos nossa confiança. Agora, se a pessoa fez alguma coisa que te magoou, você pode decidir, selecionar e escolher o que você vai confiar para essa pessoa. Você já não vai confiar tantas coisas para essa pessoa. Tem coisas que você não pode confiar para o seu pai, que você não pode confiar para a sua mãe. Tem coisas que você não pode confiar para o seu marido e para a sua esposa. Como assim? Ele é meu marido, ela é minha esposa. Se você, por exemplo, tem a sua empresa, os negócios que são ali da empresa, que você tem que deliberar, que você tem que decidir, sobre um projeto que foi criado, por exemplo, por um engenheiro, por uma pessoa ali que confiou para você profissionalmente. Ele desenhou aquele projeto e ele confiou isso a você. Isso é uma coisa que diz respeito a um projeto
de alguém que confiou em você como amigo dele. Não vai impactar no seu casamento, não vai alterar a fidelidade no casamento, não tem nada a ver com, com essa situação de marido e mulher. Então, é uma coisa que você precisa, por exemplo, separar. É uma coisa que não tem nada a ver. Então, em geral, você vai falar tudo para o seu marido e para a sua esposa porque vocês são uma só carne. Mas alguns assuntos são assuntos que são só seus e alguns assuntos que são só da sua esposa. Por exemplo, quando as mulheres estão falando a respeito de problemas femininos, aquela conversa é só delas. Quando os homens estão falando a respeito dos problemas masculinos, aquele é um assunto que é só deles. Então, essa questão da confiança é uma coisa que você pode escolher. O que você vai confiar para a pessoa que você perdoou? Aquele que te magoou, aquele que te feriu, ele vai ter que lutar para reconquistar a confiança. E no caso de relacionamento conjugal, se você não consegue mais confiar naquela pessoa por causa de um adultério, então a melhor saída é o divórcio. Inclusive, Jesus autorizou o divórcio nessa hipótese. Mateus capítulo 19 está escrito que por relação sexual ilícita você pode pedir o divórcio. Versículo 10. Uma repreensão é mais eficaz para o prudente que 100 açoites para o tolo. Como nós já falamos no versículo 2, o prudente é aquele que tem sabedoria. Quem tem sabedoria presta atenção nas correções para acertar. Agora, o tolo tem prazer em fazer coisas erradas. Por mais que você o açoite, ele vai continuar fazendo coisas erradas. Versículo 11. A pessoa má sempre procura a razão para se rebelar, por isso será severamente castigada. Quem procura sempre fazer coisas erradas e procura sempre se rebelar contra o correto, o justo, o verdadeiro, acaba sendo severamente castigado. A própria vida vai trazer problemas para essa pessoa. Vai perder amigos, vai perder negócios, vai perder casamento, vai entrar em discussões desnecessárias, vai viver uma vida cheia de sofrimentos, cheia de castigos, por escolher sempre ter razão. Versículo 12. É melhor deparar com uma ursa da qual roubaram os filhotes que confrontar um tolo em sua insensatez. O versículo 12 fala como é terrível você viver com pessoas tolas. É melhor você encontrar uma ursa roubada dos filhos do que encontrar o tolo quando ele está fazendo as coisas erradas. Versículo 13. Esse versículo 12 nos chama a atenção. Não ande com tolos. Versículo, você vai acabar sendo prejudicado. Cedo ou tarde ele vai cometer uma tolice que vai respingar em você. Versículo 13. Quem paga o bem com o mal sempre terá o mal em sua casa. Lei da semeadura. Se você paga o bem com o mal volta para você. 14. Começar uma briga é como abrir a comporta de uma represa. Portanto, pare antes que irrompa a discussão. É um versículo que fala para você prezar pela paz, não abrir brigas, conflitos. Versículo 15. Absolver o culpado e condenar o inocente são duas coisas detestáveis para o Senhor. Deus ama a justiça. Se alguém fez algo errado, diga, você fez algo errado. E não condene o inocente. Versículo 16. De nada adianta pagar para instruir o tolo, pois ele não tem vontade de aprender. É justamente isso, é justamente sobre isso. O tolo, ele quer continuar sendo tolo, ele não quer aprender. Versículo 17. O amigo é sempre leal, e um irmão nasce na hora da dificuldade. Na hora das adversidades, muitos dos nossos amigos se revelam mais próximos do que irmãos. Por isso é bom ter amigos sinceros e leais. É sobre isso. Ter amigos é
algo que é importante na nossa vida. E ter amigos que são leais é algo que todos devemos buscar. Alimentar relacionamentos. E alimentar relacionamentos com pessoas que são leais. Versículo 18. É falta de juízo dar garantia pela dívida de alguém ou aceitar ser fiador de um amigo. Se você aceita ser fiador de alguém, você está correndo o risco de perder o que você tem. 19. Quem gosta de brigar ama o pecado, quem confia em muralhas procura a própria ruína. Quem gosta de brigar enfatiza o texto de Provérbios 17, que fala sobre a paz, que nós já falamos quando comentamos o versículo 1. A segunda parte, quem confia em muralhas procura a própria ruína. Muralhas são isolamento. A pessoa que se coloca dentro de muralhas, a pessoa que confia nela própria, a pessoa que confia apenas em si mesma. Quem confia em muralhas procura a própria ruína. Nós precisamos ter relacionamentos. Nós precisamos de amigos. Nós precisamos de ajuda. Nós não somos autossuficientes. Nós precisamos romper as nossas muralhas para construir relacionamentos, pontes, rampas com outras pessoas. Se nós quisermos viver sozinhos, vamos cair em depressão, ansiedade, tristeza, angústia. O mundo fica muito mais difícil. Por isso que quem confia em muralhas procura a própria ruína. Versículo 20. O coração perverso não prospera. A língua mentirosa se mete em dificuldades. Quem faz o mal não prospera, porque fazendo coisas erradas gera prejuízo para os outros e os outros passam a não considerar você como sócio, como amigo, para fins de relacionamento. Não vai prosperar. E a língua mentirosa se mete em dificuldades porque aquele que mente uma vez tem que inventar uma segunda, uma terceira, uma quarta mentira e nunca vai se estabelecer. 21. O filho tolo causa tristeza ao pai, não há alegria para o pai de um rebelde. Esse versículo 21 nos ensina a corrigir os nossos filhos para que eles sejam sábios. Dá instrução para que o seu filho seja sábio, para que ele não dê dor de cabeça para você no futuro. Versículo 22. O coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido consome as forças. Tenha sempre visão positiva a respeito da situação, de qualquer situação na vida. Quando você tem visão positiva, o coração alegre é um bom remédio. Você consegue sair da situação por mais difícil que seja. Mas o espírito abatido consome as forças. Se você fica abatido em depressão e em tristeza, você não consegue se recuperar, você não consegue se levantar. Pelo contrário, você vai se abater cada vez mais, vai ficar cada vez mais em situações ruins e de dificuldade. Pare de reclamar a respeito da situação. Veja o que você aprendeu com a situação, veja pelo lado positivo. Ah, agora eu já sei que isso aqui dá errado e eu não vou fazer mais. 23. O perverso recebe suborno em segredo para desviar o rumo da justiça. Se você conhece alguém que faz isso, ele sempre vai fazer isso. Essa vai ser a tendência dessa pessoa. Fuja do perverso. Versículo 24. O sensato mantém os olhos fixos na sabedoria, mas os olhos do tolo vagueiam até os confins da terra. Versículo 25. O filho tolo causa tristeza a seu pai e amargura àquela que o deu à luz. Já comentamos que esse versículo está aqui para nos chamar a atenção, para educar os nossos filhos para que sejam sábios. 26. É errado castigar os justos por serem bons e açoitar os líderes por serem honestos. Sim, é errado fazer isso. 27. Quem é verdadeiramente sábio usa poucas palavras. Quem tem entendimento controla suas emoções. O versículo 27 fala sobre domínio próprio. E esse versículo 27 se alinha com a paz. Aquele que é sábio usa poucas palavras, usa palavras para edificação,
palavras para correção, palavras para ensino, para instrução, palavras para ajudar o próximo, palavras que são realmente úteis e necessárias. Aquele que é sábio não vai usar as suas palavras para coisas inúteis que não edificam, e quem tem entendimento controla suas emoções. Quem tem entendimento vai buscar ter paz, vai buscar alimentar relacionamentos que sejam agradáveis e que sejam bons. E o versículo 28, até o insensato passa por sábio quando fica calado. De boca fechada até parece inteligente. Se você não sabe o que falar em uma situação, prefira ficar em silêncio. Pense melhor para que quando você falar, fale alguma coisa que vai trazer o bem. Fazendo essas coisas, como diz Provérbios 17, velando pela paz, buscando prudência, buscando cuidar do seu coração, buscando perdoar, buscando quebrar as muralhas para ser uma pessoa aberta a relacionamentos, cuidando dos relacionamentos, escolhendo pessoas que são corretas, honestas, fugindo das pessoas que são corruptas e que praticam o suborno, você consegue alcançar uma vida com segurança e alicerce. Se você cuidar das suas palavras e fugir do comum, que é ficar em rodinhas de conversa, fazendo fofocas, falando tolices, gastando seu tempo com bobagens, você alcançará o extraordinário de Deus na sua vida.